Bem-vindos a mais um podcast, Isla Convida, hoje dedicado ao Outubro Rosa, Histórias de Coragem. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a Marisa Guerra. Muito obrigada pela presença, Marisa. Outubro é o mês em que todos nos vestimos de rosa, é um mês de sensibilização, de partilha e esperança na luta contra o cancro da mama. E hoje tenho aqui a nossa convidada para partilhar um pouco sobre esta temática e também as suas vivências neste sentido. Marisa, eu gostava, primeiro, mais uma vez, de agradecer o estar connosco, mas gostava também que nos falasse um pouco de si. Portanto, quem é a Marisa? O que é que faz? Antes de começarmos aqui a falar sobre a temática. A Marisa trabalha na Câmara Municipal de Santarém há quase 30 anos e teve cancro da mama aos 42 anos. Muito jovem, porque ainda nem sequer é a idade de se fazer rastreios ao cancro da mama. Eu fui apanhada numa altura muito cedo do cancro e ainda bem, porque infelizmente meu pai tinha morrido de cancro e eu era obrigada a fazer os rastreios mais cedo que as outras mulheres e isso salvou-me. Então, descobriu num rastreio por acaso? Por acaso, sim. Por acaso. Portanto, Sim. E não havia qualquer sintoma, não havia qualquer sinal de cancro. Como é que reagiu à notícia? Como é que foi lidar? Quando o médico me disse que, provavelmente a Marisa tem aqui uma coisa má, eu disse, sabe, doutor, são 8 da noite do dia 8 de março, que é dia da mulher. Nós não devíamos estar os dois aqui nesta consulta e provavelmente isso é a forma de falar e não o doutor a ver bem. Reagi assim um bocadinho como se aquilo não fosse meu. E durante muito, muito tempo aquilo não era uma coisa minha. Era como se eu tivesse sido colocada naquele filme e tivesse que sobreviver àquele desafio. E foi sempre assim que eu encarei. Eu nunca pensei que iria morrer de cancro da mama, por mais que fosse complicado os tratamentos, por mais que fosse complicado sobreviver, eu achei sempre que era uma missão que me tinham dado. Eu, através desta doença, tenho ajudado muitas, muitas outras mulheres a encarar a doença como a minha sobrevivência. A Marisa falou aí que durante os tratamentos, e é uma fase sempre difícil, portanto, encarou como uma missão, e já podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas o que é que ajudou a manter a força em todo este processo? Houve algum momento em que se sentisse mais em baixo? Acho que é importante também partilharmos essa experiência, porque nem todas as pessoas lidam com a força e com a coragem que a Marisa lidou com a situação. Uma coisa que me fez nunca ir abaixo foi o facto de ter um filho com 18 anos que dependia ainda de mim. Porque eu, quando fui à primeira consulta para fazer a biópsia, disse ao médico que o doutor não se preocupe, vai correr tudo bem, porque eu tenho uma combinação com o senhor lá de cima, que é eu não morro antes do meu filho ter um emprego. E ele disse, desculpa, eu não estou a ver quem é o senhor lá de cima. E eu disse-lhe que é Deus. E ele desatou a rir. E acho que isso foi uma coisa sempre que me agarrou muito. Eu ainda tinha a minha mãe viva, que entretanto, depois do meu processo de cancro também morre de cancro. E eu sempre me agarrei muito aos dois. Eu sabia que eles precisavam de mim, eu não podia ir abaixo. Mas tive muitos momentos muito maus. Chorei muito quando rapei o cabelo, chorei muito quando o cabelo começou a crescer. É um período muito duro da nossa vida. Sobretudo mulheres, porque nós, queiramos ou não, é a nossa imagem, não é? E isso foi muito difícil, ser careca. É um período e uma situação muito difícil lidar com o cancro. Estamos aqui a falar concretamente do cancro da mama. Neste processo, acredito que tenha, para além do seu filho, da sua mãe, tenha tido outras pessoas que foram um apoio. Nesses momentos também, às vezes é difícil para o doente lidar também com o sofrimento das pessoas que estão à volta. Como é que foi a sua experiência em relação a essa situação? Qual é que foi o papel da família, profissionais de saúde, que às vezes também ficam um pouco esquecidos e temos muito bons profissionais de saúde que ajudam nestes momentos? Eu costumo dizer que eu fui tratada na CUF Descobertas e na CUF Santarém, fui operada pelo Dr. Carlos Rodrigues, que é uma pessoa que toda a gente conhece, sobretudo deste meio, e eles sempre me deram muita força e muita coragem. Eu tenho uma história gira. No dia que eu rapei o cabelo, eu participei num podcast da CUF, e o Dr. Carlos, quando entrou na sala e me vê careca, os olhos dele ficaram a brilhar. Eu disse, então, doutor, isto vai correr tudo bem. E ele disse, você está muito bonita careca, que era uma coisa que toda a gente me dizia.
Mas é preciso, eu acho que eu tinha sempre uma coisa, que ainda hoje tenho, eu sou irritantemente otimista, e então eu não consigo ver sempre as coisas más, eu só vejo sempre as coisas boas. E o que é que eu fazia e via isto? Às vezes as pessoas olhavam para mim com um ar assim, coitadinha, tem cancro da mama, ou tem cancro, vai morrer, porque eu fazia o mesmo com os outros. Eu quando via uma mulher careca, o que é que pensava? Que chatice, pá, tem cancro, provavelmente vai morrer. E eu achava que as pessoas às vezes olhavam assim para mim, sabe? Mas depois pensava, não, eles vão ver em mim a força que eu tenho para sobreviver a isto. E foi isso que me deu sempre muita força, e os Uhum. profissionais e a família que esteve sempre comigo e que me deu todo o apoio, o carinho que muita gente que não me conhecia, a não ser porque eu fiz atendimento ao público nas Águas de Santarém 13 anos, que mandavam mensagens para o Facebook a dar coragem, força, e por isso é que eu acho que foi importante eu não esconder esta doença, porque ao princípio eu pensei, não, eu vou esconder o que tenho, andarei como todas as outras pessoas, de peruca, de lenço, mas depois não, eu lembro-me de entrar no Continente, as pessoas olharem todas para mim e pensarem, pá, é preciso ter muita coragem, mas às vezes aquela coragem era eu que tinha que dar às pessoas, para as pessoas não se irem abaixo. Eu vi muitas mulheres com muito sofrimento, a acharem que não iam sobreviver. E eu achei sempre que ia sobreviver, mas achei que era sempre importante ter sempre um sorriso para os outros. Encarou sempre a doença de forma positiva e Sempre, otimista. sempre, sempre. Há muitos estudos que nos dizem que isso é um fator importante na recuperação e Exatamente. eu pessoalmente acredito que sim, Sim, efetivamente é verdade. exato. Acabamos por ter aqui quase como se a Marisa, durante este período da sua doença, descobriu outra Marisa, ou não? Sim, sim. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente. O que é que mudou Completamente. na Marisa antes e Ah, depois deste episódio? eu hoje sou uma pessoa, eu tinha muitos complexos de inferioridade, porque sempre trabalhei num sítio, eu não tenho uma licenciatura porque me faltam 3 disciplinas, por motivos, sobretudo ligados à família, eu não os terminei, e sempre me senti um bocadinho inferior aos outros. Porquê? Porque eu trabalho num sítio onde toda a gente é licenciado, ou há muitos licenciados e tratam as pessoas por doutores, por engenheiros, e eu tinha sempre ali um bocadinho uma baixa autoestima relativamente a isso. E hoje eu não tenho nada disso, porque eu, quando estive sentada ao lado de engenheiros, arquitetos, juízes, médicos, todos passavam da mesma forma pela dor. E eu sabia muitas outras coisas, porque depois, como eu queria saber tudo sobre esta doença, aprendi muito sobre o ser humano, a forma como lidava com as pessoas, e isso modificou-me completamente. Eu hoje sou uma pessoa, eu não ligo nada a coisas sem importância nenhuma, mas irrito-me com mais facilidade, porque me irrita o facto das pessoas se importarem com coisas que não têm importância nenhuma. Eu hoje sou feliz porque estou aqui com a Filipe e porque vou ajudar muita gente, tenho a certeza absoluta. Marisa disse uma coisa que é muito importante e que eu concordo absolutamente consigo, que é depois de se passar por um episódio de cancro, efetivamente vê-se a vida de outra forma e vê-se todas estas questões de maneira diferente. Portanto, reaprende-se a olhar para a vida de outra forma. E eu lembrei-me, quando estava a ouvi-la agora, lembrei-me de uma coisa que é, muitas das vezes, se tem a sede de viver, não é? É, A Marisa também também, sente também, isso. também. Para mim, todos os bocadinhos bons são importantes para mim. Tudo é feito com um prazer muito maior que todas as outras vezes que eu os fazia. Coisas até podem ser banais e iguais às que eu já tinha feito. Mas hoje, para mim, quando eu me deito na minha cama e agradeço a Deus mais um dia, é sempre: olha, hoje foi bom, hoje fui fazer isto. Coisas muito simples, mas não, vive-se com um gosto completamente diferente. Estes meus últimos 6 anos valeram muito, muito por tudo o que fiz. Ah, há pouco falou da questão da imagem e Sim, efetivamente o câncer da mama não afeta só a saúde, mas afeta muito a imagem, é, e então para uma mulher, não é? é. Porque nós estamos aqui a falar de câncer da mama, que Sim, também pode afetar homens, não é? homens, Como sim, claro que sabemos. sim. Como é que foi lidar com essas mudanças? Como é que foi olhar-se ao espelho? Como é que lidou com esse Foi processo? muito duro, mas havia uma coisa que eu fiz sempre durante 6 meses de quimioterapia, 10 meses de tratamento, que foi, eu maquilhava-me todos os dias, arranjava-me ainda mais do que me arranjaria antes, mas foi muito triste. Sobretudo, sabe quando é que me gostava? Ser careca. Quando me levantava à meia da noite e ia à casa de banho. Aquela Marisa não era a Marisa que eu via, porque eu, a falar com os outros, eu nunca me via careca, nem nunca me via de cabelo curto. Eu via-me sempre esta Marisa de cabelo comprido. Foi duro, muito duro. E quando as pessoas me dizem rapar o cabelo é o menos importante, não, não é. Não é. É duro ficar sem mama, é duro ficarmos com esvaziamento axilar, que é uma coisa que nos
impossibilita da vida toda de voltar a pegar em pesos com aquele braço. Eu tive a sorte de ficar com a minha mama, um bocadinho mais pequena, mas foi muito duro ficar careca. Foi muito, muito triste. Só para a Filipa se rir, eu hoje pentei-me 500 vezes por dia. Então, Porque tenho o prazer de ter cabelo. ok. É dos maiores prazeres que eu tenho na vida, é pentear-me. Portanto, até ganham outro gosto pelo seu É cabelo. verdade, é verdade, Ok. é verdade. Marisa há pouco também falou, em relação a esta questão da autoimagem, do confronto com as outras pessoas. Acredito que para muitas pessoas esse também não é só o ter a doença, mas assumir que se tem a doença, É. assumir, ouvir, não é? A palavra cancro ainda é muito assustador para muitas pessoas. Também sentiu isso no seu processo de doença? Quando eu rapei o cabelo e depois os meus vizinhos me viram pela primeira vez, foi muito duro para eles. Eu sei, eu sentia isso no olhar deles. E é muito duro viver com aquela realidade que é alguém que a gente gosta, ou que é próximo, ou conhece, poderá morrer, não é? Porque as pessoas todas. Para nós, cancro hoje ainda é sinónimo de morte. E hoje não é. Hoje há muitos sobreviventes a todos os tipos de cancro, não é? Mas é uma forma de que as pessoas olham para nós com um bocadinho de compaixão, acho eu. E acho que é importante porque eu acho que a gente precisa todos um bocadinho de compaixão quando estamos numa fase menos boa da nossa vida. Há pouco a Marisa falou que aprendeu a olhar para a vida de outra forma. Se pudesse hoje falar com a Marisa antes do diagnóstico, naquele dia, Dia da Mulher, o que é que diria essa Marisa depois de tudo o que já passou? Diria assim: olha, Marisa, vai correr tudo bem, mas se calhar tens que ser um bocadinho mais tranquila, porque eu quis viver tudo muito rápido. Eu disse ao Dr. Carlos que em 10 meses eu iria estar tratada, que no início, porque eu fui diagnosticada em março de 2019 e voltei a trabalhar em fevereiro de 2019 e não voltei antes porque a senhora, a médica da junta médica, não me deixou ir trabalhar logo no dia 2 de janeiro de 2020. E eu acho que aí fiz tudo muito acelerada, porque eu queria muito despachar-me daquela doença, muito, muito, muito. E acho que sofri um bocadinho até hoje do meu estado físico, porque eu tenho uma dormência para o resto da vida nos pés das mãos, nas mãos e nos pés, sobretudo mais nos pés do que nas mãos, porque eu fiz quimioterapia com hemoglobina A6, porque eu estava sempre bem e às vezes não estava bem, mas era uma forma de fazer as coisas com pressa. Eu diria, Marisa, calma, calma, porque a câmara não vai fechar se tu não estiveres lá 1 ano e meio, vais-te tratar, vais ficar bem, vais parar, porque eu fiz tudo muito acelerado. Eu continuei a fazer tudo na minha vida. Eu ia levar o meu filho, eu cozinhava, eu limpava a casa, eu passava a ferro, tudo, 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 tudo. E isso acho que hoje não faria assim. Possivelmente também foi a sua forma de conseguir mais Sim, facilmente lidar com a Sim, doença, não é? sim, foi. Faz sentido. Outra questão importante quando falamos destas situações e quando falamos de câncer da mama, temos que falar de prevenção, não é? Uhum. No caso da Marisa, foi num ato de prevenção, Sim, portanto foi rastreio, um rastreio, teve aí um diagnóstico lá Uhum. até precoce, por assim Sim, dizer, sim, porque sim. o fez. E este mês, Outubro Rosa, é precisamente isso, não é? Um mês de sensibilização, da prevenção. Qual é que era a mensagem que a Marisa gostava de deixar às mulheres que adiam os exames, que adiam o rastreio? Que não o façam. As mulheres a partir dos 40 anos devia ser obrigatório todos fazerem mamografias. Todos os anos, 2 em 2 anos, seja quando for. Mas é muito, muito, muito importante, porque provavelmente se eu não tivesse feito aquele exame naquela altura, provavelmente se calhar hoje até podia cá não estar, porque eu tinha 42 anos, hoje as mamografias são a partir dos 45, naquela altura eram a partir dos 50, passaria muito tempo até eu ser diagnosticada, não é? E eu acho que a prevenção, o fazer os exames é super importante. Eu sei, eu também sou mulher, ainda tenho outras 2 maminhas, tenho as minhas 2 maminhas e custa-me horrores de fazer a mamografia, que aquilo não é nada agradável de se fazer, mas pode salvar muitas vidas e no meu caso salvou-me. Acha que é um medo de poder ter um diagnóstico desses que Eu acho evita, que que as pessoas evitam? 90% das mulheres, o que as faz não fazer é com medo que eu fui para ver, 80% das mulheres que fazem rastreios, o diagnóstico, em cada 8 mulheres há cancro da mama, não é? É muito, é muito. E as pessoas têm medo. Isto não acontece só aos outros, também nos acontece a nós.
Esse, se calhar, é a questão, não é? De lidar depois com esse diagnóstico, é precisamente as pessoas muitas vezes pensarem que só acontece aos outros e aí depois ser um grande choque e difícil de lidar. Há pouco a Marisa falou da questão da quimioterapia, ainda não falámos um pouco disso. Como é que é o processo de quimioterapia para quem nos está a A ouvir? quimioterapia é uma coisa muito simples que parece uma coisa muito complicada. É como se nós estivéssemos a levar soro. A diferença é que estamos a levar dois produtos. Eu fiz quimioterapia das vermelhas, que é uma quimioterapia muito agressiva e é o que faz cair o cabelo, as pestanas, as sobrancelhas. São 4 tratamentos, mas 1h30 de tratamento nós ficamos despachados. Estamos ali num sofazinho, a levar, como se estivéssemos a levar soro, leva o produto. Depois eles fazem-nos uma limpeza com soro, que é uma coisa engraçada, e pronto, estamos prontos para sair dali. O que aquilo tem um bocadinho de mau é porque tem alguns Os efeitos efeitos secundários, secundários. Depois eu fiz, quando acabamos a quimioterapia vermelha, o cabelo começa a crescer, embora ele quase não cresça, porque nós passamos aos tratamentos das quimioterapias brancas, que são outros 12 tratamentos. No meu caso, que fiz o pacote inteiro, porque há pacotes um bocadinho mais leves, eu é que fiz o inteiro. E depois é mesmo, sempre o mesmo processo. A primeira quimioterapia são de 3 em 3 semanas, as 4 mais agressivas, e depois as outras são semanais. As semanais fazem estas dormências que eu tenho nos pés e nas mãos. Mas são provocadas sobretudo porque ele queima os nervos sensoriais e acontece, mas não acontece a quase nenhuma das mulheres, é muito raro. No meu caso aconteceu e não é reversível. Sim, e cada caso é um É um caso, não é? caso, Não nos podemos exatamente. esquecer disso, que cada caso é um caso. Mas fazer quimioterapia não é complicado, os efeitos é que são complicados. Durante este processo, a Marisa falou que sempre encarou isto como uma missão, não é? E que hoje em dia ainda ajuda muitas mulheres. Penso que ainda que é voluntária na Liga Portuguesa contra o Cancro. Começou a ser voluntária depois de ter passado por esta doença. Como é que é ajudar outras mulheres? Sente isso verdadeiramente como uma missão ou muitas vezes sente isso como se estivesse a vivenciar novamente a sua situação? Para mim é uma missão, mas é uma coisa curiosa. Eu acho que cada vez que alguém tem um diagnóstico de cancro, alguém que me conhece, a primeira pessoa que lhe vem à cabeça sou eu. Mas as mulheres dizem-me isso e eu fico feliz. Porquê? Porque quando eu me expus tanto, foi com esse intuito, foi as pessoas perceberem que nós podemos sobreviver a um cancro. E quando alguém diz a alguém que tem cancro e a pessoa depois vem, manda-me uma mensagem, diz, olha, fui diagnosticada com cancro, ajuda-me, como é que eu hei de fazer? E eu dou logo os conselhos todos. Eu vejo isso como, olha, boa, a Marisa Guerra teve cancro e ela sobreviveu, já passaram muitos anos, pronto, nós vamos sobreviver também. E nisso é o sentido que eu acho da missão. Portanto, sente que a sua história de vida, no fundo, não é? A sua história de cancro acaba por ser um incentivo e uma força para outras mulheres. Neste trabalho que faz como voluntária, está... Já fiz trabalho Mesmo com os doentes? Com os doentes, sim. Eu não consigo fazer porque quando eu iniciei estava de baixa médica, tinha muito tempo e participei em muitas situações. Hoje tenho que trabalhar, tenho menos tempo, mas sempre que sou contactada pela Liga é sempre neste sentido, ou pela CUF, é no sentido de mostrar a outras mulheres que eu sobrevivi, que estou cá e que sou uma pessoa dita normal e que tenho uma vida normalíssima, é sobretudo nessa... Nunca ninguém me falou nem contactou no sentido de vai lá contar a tua experiência triste de teres cancro. Não, vai lá contar a tua experiência, correu bem. E é assim que eu encaro sempre. Porque é possível passar pelo cancro e correr bem, como claro é óbvio. Marisa, o que é que acha que a sociedade e até mesmo as instituições de ensino superior, não nos podemos esquecer que estamos também numa instituição de ensino, podem ou precisam de fazer para melhorar em termos de informação, de apoio? Sente que ainda há muito a fazer para melhorar em termos de informação sobre esta temática, apoio às pessoas que passam por estas situações? Acho que sim. Acho que, sobretudo, há que sensibilizar estas meninas, mulheres, algumas já que são mulheres, de que devem fazer a palpação mamária todos os meses, por mais jovens que sejam, porque cada vez há cancro em pessoas mais jovens, sobretudo de mulheres, da mama. Há que depois dar-lhes um apoio, sobretudo, e vocês têm aqui psicólogo, isso é muito importante, porque
nós conversarmos com alguém que não seja só a nossa família, porque a nossa família, e eu falo por mim, eu tentei sempre dizer que estava tudo bem, mesmo que depois chorasse à noite na minha almofada, mas estava sempre tudo bem. E às vezes, se calhar, fez-me falta chorar com alguém que não fosse da minha família, alguém fora, que me pudesse ouvir, escutar. E acho que isso é importante, isso é muito importante. Porque muitas das vezes os doentes também não estão focados só na sua doença, mas também É ajudar o... na família e no que é que a família está a sentir. E acho É outra coisa difícil. muito importante que as instituições e vocês que têm mão de obra para o fazer, que é, e eu senti falta disso e fiz alguns workshops, que é saber continuar a cuidar de nós, porque a gente vê-se sem pestanas, sem sobrancelhas, sem cabelo, e é muito fácil da pessoa ir abaixo, não é? E então eu cruzei-me uma vez com uma senhora que me disse: sabe porque é que eu uso uns colares tão grandes, Marisa? E eu disse: não, porque assim ninguém olha para a minha careca. E acho que isso é um trabalho que vocês podem fazer, falar com pessoas ligadas à maquilhagem, ao cuidado, à imagem, até o que vestir, como colocar um lenço, isso é importante. Também é importante, vocês aqui podiam fazer uma recolha de lenços para dar, quer para a liga, quer para o hospital, porque há muitas mulheres que depois não vão à liga, mesmo que a liga esteja no hospital. Há muitas mulheres na CUF que se fecham e depois não vão à liga. Isso é um trabalho que eu acho que vocês aqui, enquanto Instituto Superior, e com tantos alunos e tanta mão de obra, deviam de aproveitar. Vamos pensar na sugestão, Foi. Marisa, vamos pensar. Ahm, que importância é que tem, então, a falarmos, e estamos aqui a falar as duas abertamente sobre este tema, o que é que diria às pessoas que nos estão a ouvir da importância de falarmos sem tabus, sem medo, sobre o cancro da mama, sobre o cancro, não é? Sim, há uma coisa que eu acho engraçada e que muita gente que me conhece e que não sabe, ou que não sabe como é que foi, porque os cancros da mama não são todos iguais, nós não fazemos todas mastectomias, nós algumas fazemos, só retiramos o pedacinho que estava com tumor e reconstruímos, e as pessoas têm ainda muitas dúvidas sobre isso. Por mais que se fale, eu acho que nós temos que falar abertamente. Eu não precisei tirar as duas mamas, esvaziei a axila, como disse, muitas mulheres tiram a mama e muitas mulheres têm coragem de não reconstruir a mama, que é uma coisa que é dolorosa, causa algum sofrimento e há muitas mulheres, até jovens, que optam por usar uma almofadinha a substituir a mama. E nós temos que falar nestas coisas abertamente. No fundo, é encarar o problema, não é? E ver as várias possibilidades que existem no momento e a forma como podemos lidar com a situação. Marisa, se tivesse que passar uma mensagem, e eu queria que passasse uma mensagem de positividade, como que é característico da Marisa, o que é que diria a quem nos está a ouvir que possa estar a passar por uma situação destas? O que é que a Marisa gostava de lhes dizer? Diria sobretudo para confiarem na medicina. A medicina hoje está muito evoluída. A medicina só não faz por nós o que não for possível fazer. Acreditem que com os tratamentos, com as operações, com a imunoterapia, com a radioterapia, que eu digo que é a canja de galinha, todo o processo, confiem que vão ficar bem. Eu conheço muitas mulheres que vivem na preocupação de que volta a repetir. Pode não voltar a repetir. Eu ainda hoje faço quimioterapia oral, que é um inibidor oral que tomo, porque como eu tinha receptores hormonais muito altos, tive cancro aos 42, tenho que fazer medicação até aos 52 anos. A medicação causa alguns transtornos no útero, mas nada que não se possam resolver. Mas confiem sempre, sempre. Se o médico diz que é para fazer 16 tratamentos, é 16 que nós fazemos. Se ele disser que é para fazer 10, é 10 que fazemos. Temos que confiar muito nos médicos. Foi sempre assim, eu acreditei sempre que eles sabiam o que é que estavam a fazer comigo. Acreditar na medicina e, por outro lado, também ter fé. Percebi que a Marisa é uma mulher de fé. Sim, E que isso também é importante para lidar. Portanto, independentemente de que fé seja, é importante as pessoas... É nós acreditarmos que alguém superiormente, ou o universo, ou quem nos rodeia, dá-nos energia suficiente para nós ultrapassarmos esta situação. E acreditem sempre que vão sobreviver, porque isso faz metade do tratamento. Marisa, antes de terminarmos, gostava de pedir uma última palavra e agora numa lógica mais de prevenção, ou seja, para todas as mulheres, para todos os homens, porque o cancro da mama também pode afetar homens. Portanto, o que é que gostava de lhes dizer? Gostava de dizer que façam a palpação mamária todos os meses, gostava de dizer que fizessem mamografia, ecografia mamária todos os anos e que todas as dúvidas que tenham, todas as
as situações que vão surgindo no corpo da mulher, que achem que são um bocadinho diferentes, vão à procura da resposta. Para que fiquem descansadas, para que saibam, sobretudo, que há uma solução. E mesmo que nós tenhamos uma coisa qualquer, um caroço ali escondido, que ninguém quer dizer nada a ninguém, não. Vão lá e mostrem ao médico. Podem não dizer nada à família, mas vão e mostrem ao médico. Marisa, muito obrigada De nada, pela Filipe, partilha, de nada. mais uma vez, pela coragem, pela forma também aqui Nada, foi um prazer. honesta e de certa forma também de esperança com que partilhou aqui a sua história connosco. Não nos podemos esquecer que, efetivamente, quando falamos de Outubro Rosa, estamos a falar de sensibilização, estamos a falar da importância de um diagnóstico precoce, e era essa a mensagem que nós gostávamos de deixar para quem nos está a ouvir, que efetivamente é muito importante nós cuidarmos de nós e fazer um diagnóstico precoce, olhar para esta temática como algo importante, é sem dúvida o primeiro passo para podermos viver e viver bem. Obrigada, até ao próximo episódio.